Quando você pega atuações do Flamengo, como na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e na vitória contra o Botafogo na final da Supercopa do Brasil, você fica impressionado com o quanto que o time mudou desde a saída do Tite para a chegada do Felipe Luiz. É de se assustar os rivais, sim. E já tem um monte de gente, inclusive eu, que já fizemos comparação com o Jorge Jesus, mas não é por acaso. Só que tem uma diferença entre o jogo do Atlético Mineiro e do Botafogo, que esse é o fator fundamental e brutal que vai ditar o futuro do Flamengo. E é um futuro extremamente preocupante para quem torce contra. Que fator é esse? Eu vou dizer aqui para você nesse vídeo, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Quando você entende o que está acontecendo com o Flamengo, você não precisa ir em jornais, você não precisa nem assistir mesas redondas, jogo aberto, você não precisa assistir nada. Basta você olhar o campo e você entender que tem uma diferença brutal aí, tá? Com o Tite, sob o comando do Flamengo, foram 70 jogos, 41 vitórias, 3 empates e 16 derrotas, tá? Agora, com o Felipe Luiz, já tem um dado que pega o torcedor do Flamengo e deixa ele completamente em êxtase, tá? Que é o fato dele ter 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota. E ele já tem 2 títulos. Ou seja, ele tem mais títulos do que derrotas. Quem é que atingiu essa marca? O Jorge Jesus. Ele conseguiu 5 títulos e pouquíssimas derrotas pelo Flamengo, tá? Isso dá um aproveitamento de 75%. Então, quando você vê a diferença em campo, quando você vê intensidade, quando você vê mais aproximação, jogadas finalizadas mais rápidas, não à toa, a média de finalizações por jogo do Felipe Luiz é de 16, tá? E quando você compara com o Flamengo contra o Peñarol, que ele precisava vencer, que ele precisava chutar no gol, onde claramente era mais time que o Peñarol, mas ele não conseguia, ele não conseguia fazer o que precisava ser feito de fato. Ele não conseguia reverter o resultado. Ele não conseguia se sobressair ao adversário dessa forma e ele não chutava no gol. É isso que a torcida ficava completamente incrédula. E com razão. Aí você vai começar a levantar hipóteses do que pode estar acontecendo, como por exemplo o corpo mole de alguns jogadores, ou o Tite, ele não conseguia botar aquilo que ele pregou de filosofia no Flamengo, etc. Você tem várias questões em relação a isso. Só que a verdade é uma só. O Flamengo hoje ele é mais intenso, o Flamengo ele consegue imprimir um ritmo de jogo muito forte e ele consegue assustar os adversários. Tá? E lembra muito, e muito sim, o Flamengo de 2019. Quando você vê que, tanto dentro quanto fora de casa, não importa o adversário, ele tá amassando, ele tá roubando a bola rápido no campo de ataque, tá cada vez mais próximo do gol, você vê que tá lembrando sim o time do JJ e principalmente tá no posse de bola. Ontem contra o Botafogo, o Flamengo chegou a ter 71% de posse de bola e mais de 7 finalizações contra nenhuma do Botafogo. É absurdo. Eu sei que é o Botafogo que está desmontado, é um Botafogo que está num processo de reconstrução de nomes importantes que perdeu em relação ao Luiz Henrique, em relação ao Almada, em relação a ter um técnico, porque não tem o comando, e isso faz total diferença. Mas deixando de lado o que aconteceu com o Botafogo, é a mesma espinha dorsal do time campeão brasileiro, o time campeão da Libertadores. E isso foi derrubado por terra com uma equipe que teve pré-temporada, com uma equipe que se preparou principalmente fisicamente e tecnicamente estava muito superior. O Flamengo ele mandou no jogo nos 90 minutos do início ao fim, ele foi completamente dominante. Só que tem um fator fundamental que, fora a intensidade, fora o toque de bola, fora tudo que a gente já está comparando com o Jorge Jesus, ele é de se botar medo. Que é a diferença de jogo do Atlético Mineiro da final da Copa do Brasil para o jogo contra o Botafogo. Que é o seguinte, a questão física.
O Flamengo contra o Atlético Mineiro, ele imprimiu um ritmo de jogo muito, muito forte no primeiro tempo e ele deu uma queda física no final do jogo, ali para já 10, 15 minutos do segundo tempo, o que permitiu com que o Galo se lançasse mais. E é óbvio que o Galo ia se lançar mais, ele estava precisando do resultado. Ele perdeu de 3-1 no jogo da ida, precisava reverter 2 gols. Só que permitiu com que o Flamengo tivesse contra-ataques. O Flamengo só atuou no contra-ataque. Apesar de só ter atuado no contra-ataque no segundo tempo, o Flamengo teve chance de marcar uns 7 gols. E isso é verdade. Só que claramente o Flamengo estava com uma certa deficiência. Ele estava imprimindo um ritmo de jogo muito forte na primeira etapa e ele estava caindo de produção na segunda etapa. Isso aconteceu também contra o Internacional, nas rodadas finais ali do Campeonato Brasileiro, o que permitiu com que o Inter fizesse 2 gols, apesar do Flamengo ter feito 3 e saído em vantagem. Então, o que aconteceu no jogo contra o Botafogo foi que o Flamengo ele conseguiu manter o seu ritmo de jogo até o fim. Ele conseguiu manter toda a sua intensidade, capacidade técnica, capacidade física. E isso é um perigo para os adversários. Por que isso é um perigo para os adversários? Porque é exatamente isso que aconteceu com o time do Jorge Jesus. Os jogadores do Flamengo eles atingiram um pico físico e técnico. E a mesma coisa está acontecendo com esse Flamengo agora. O Felipe Luiz, a gente sabe, eles têm conceitos europeus, ele passou a vida toda na Europa, foi treinado por grandes treinadores, mas ele replicando isso no Flamengo e conseguindo manter a capacidade física, vai ser muito difícil de parar o Flamengo. Vai sim. Por quê? Porque se você tem jogadores chegando no seu auge técnico, isso tá nítido, tá? O De La Cruz, ele vai melhorar tecnicamente. Tudo bem, o Arrascaeta não é o mesmo de 2022, onde para mim foi o melhor ano do Flamengo, mas você vê o Bruno Henrique já tendo mais capacidade e principalmente mudando de posição. Ele tá se adaptando a isso. Por fundamental no jogo e o melhor da partida, com o esquema justiça, você tem o Michel jogando bem, fora que você ainda tem Cebolinha, você tem o Luiz Araújo, você tem a volta do Pedro. Cara, então, fora que o Jorginho pode vir da Europa pro Flamengo, tá muito próximo disso ser concretizado. Então, o que a gente pode dizer é unir a capacidade física dos jogadores de aguentarem pelo menos 80%, 90% do jogo, unido a sua capacidade técnica aumentada, tendo alguns jogadores chegando no seu auge técnico, é muito difícil de separar. Porque todo mundo sabe que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Todo mundo sabe que o Felipe Luiz ele é um técnico promissor, não só para o Brasil, quanto na visão da Europa. O Felipe Luiz ele tem marketing na Europa. Ele tem visão europeia que dá credibilidade para ele ser treinador de um grande clube europeu no futuro, sim, tá? Tanto que jornais de Madrid cobriram o jogo de estreia dele no Flamengo, cobriram o fato dele ganhar a Copa do Brasil, e ele é novo. Ele não tem problema com o idioma, ele fala inglês e espanhol fluente. Então, as portas estão escancaradas. E isso mostra o quanto o nosso trabalho precisa ser evoluído. Tá? Nosso trabalho, eu digo, em questão de técnicos brasileiros, precisa sim se modernizar, precisa sim estudar, precisa sim se atualizar. Porque muita gente acha que o trabalho ainda é feito na forma do empirismo, como acontecia nos anos 90. Isso não acontece mais. O preço chega. E quando você pega pessoas com conceito, pessoas com visão, pessoas com início, meio e fim, que tem uma ideia clara e que consegue mostrar para os jogadores que essa é a minha ideia, cara, e se compram ainda, o caminho do sucesso está traçado. Então o Felipe Luiz ele está seguindo a cartilha exatamente de como aconteceu com o Jorge Jesus aqui. É um time intenso, um time com posse, um time dominante, e um time com conceitos europeus aplicados no Brasil. O Felipe Luiz está fazendo um excelente trabalho, tá? Eu sei que ainda é um pouco prematuro, são 18 jogos, mas já dá para ver uma grande diferença aqui. E se por acaso as pessoas não conseguem admitir isso, é porque fatalmente elas não estão assistindo os jogos do Flamengo e não estão comparando com o que vinha acontecendo.
Eu quero saber qual é a sua opinião. Deixa o like no vídeo. Você acha que o Felipe Luiz ele vai continuar fazendo um grande trabalho no Flamengo? Você acha que o Flamengo ele vai continuar a botar nele os adversários? Eu quero saber de você. Não esqueça de se inscrever no canal e tamo junto, até a próxima.